Você já parou para pensar que, às vezes, o silêncio fala mais do que 1000 palavras? Vivemos em um mundo barulhento, cheio de opiniões, pressa e agitação. Mas é justamente no silêncio que Deus muitas vezes se revela. É ali, no momento em que decidimos calar a boca e abrir o coração, que recebemos direção, sabedoria e força. Neste vídeo, vamos descobrir juntos como o silêncio pode ser uma arma poderosa nas mãos de quem confia em Deus. Vamos ver exemplos bíblicos de pessoas que venceram não com discursos, mas com silêncio e discernimento. Talvez você esteja em um momento em que tudo dentro de você quer gritar. Mas e se a resposta de Deus estiver no silêncio? Fica comigo até o final. Você vai entender por que, às vezes, calar é o maior ato de fé. Desde já te peço que deixe um like, se inscreva em nosso canal e ative as notificações, pois isso tem um valor significativo para nós muito grande. Vivemos numa era onde compartilhar informações virou quase uma obrigação. Redes sociais, a cultura da exposição e a busca por aprovação acabam nos empurrando a abrir a vida inteira, inclusive nossos planos mais pessoais, para qualquer um que esteja ouvindo. Mas a Bíblia nos ensina o valor do silêncio e da sabedoria ao falar sobre nossos objetivos e decisões. Saber quando e com quem compartilhar pode fazer toda a diferença no nosso caminho. Hoje, vamos mergulhar em ensinamentos bíblicos que mostram como essa sabedoria pode transformar nossas vidas. Vamos entender a importância de escolher bem as pessoas com quem dividimos nossos sonhos, o momento certo de falar e como isso impacta diretamente nossa jornada. Fica comigo até o fim. No final, vamos fazer uma conclusão juntos, procurando direção e discernimento a Deus. O rei Salomão já nos dava esse conselho em Eclesiastes. Há um tempo certo para tudo, tempo de calar até para falar. A Bíblia nos orienta a esperar o momento certo para dividir nossos projetos. Pensa em um agricultor. Se ele sai contando para todo mundo como vai plantar antes mesmo de lançar as sementes, pode atrair críticas, inveja ou até alguém tentando atrapalhar. Ao invés disso, ele planta em silêncio, espera o solo e o clima certos e só depois revela a colheita. E esse mesmo princípio serve para a nossa vida. Tem hora que o melhor é cuidar dos nossos planos em silêncio, deixando que eles cresçam e se fortaleçam, antes de mostrar ao mundo. Da mesma forma, quem vai fazer um bolo precisa cumprir fielmente todas as etapas, se quiser obter sucesso na receita. Em outras palavras, existem momentos certos para abrir nossos sonhos a outras pessoas, e também momentos em que é melhor guardá-los no coração. Provérbios também nos alerta sobre isso. No capítulo 10, versículo 19, lemos que falar demais pode nos levar ao erro e que moderar as palavras é prudência. Às vezes, a vontade de compartilhar tudo acaba nos fazendo pecar por excesso de palavras. A verdadeira sabedoria está em discernir quando falar e quando calar. Em Provérbios 11:13 vemos: o fofoqueiro espalha segredos, mas quem é confiável sabe guardar o que ouve. Esse versículo mostra o poder da nossa língua. Ela pode tanto unir quanto separar. Se a gente sai compartilhando tudo com qualquer um, pode acabar causando mal-entendidos, traições e muitos problemas. Somos humanos, sentimos essa vontade de dividir o que pensamos, mas a Bíblia nos lembra da importância de filtrar o que dizemos. Em Provérbios 20:19, lemos novamente:
O fofoqueiro revela segredos. Então, evite quem fala demais. Isso nos ensina a escolher bem nossas companhias, evitando quem vive espalhando fofoca. Precisamos estar cercados de pessoas confiáveis, que saibam respeitar e valorizar a nossa confiança, pois quem fala dos outros para você também falará de você na sua ausência. Mas isso não significa que devemos ser fechados e desconfiados o tempo todo. A Bíblia também nos ensina a confiar em Deus e, com sabedoria, nas pessoas certas. O Salmo 37 nos lembra: confie no Senhor e faça o bem. Esse é o alicerce de toda sabedoria. Provérbios 35:6 reforça: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie apenas no seu entendimento. Reconheça Deus em todos os seus caminhos e Ele vai te mostrar a direção certa. Quando colocamos nossa confiança em Deus, Ele guia nossos passos e revela o tempo certo para agir, inclusive tempo para falar ou tempo de se calar. Um exemplo poderoso disso é a história de José em Gênesis. A maneira como ele lidou com seus sonhos e os momentos que escolheu para falar, ou não, revelam a importância de confiar no tempo de Deus e guardar certas coisas no coração. José teve um sonho onde via seus irmãos e até seus pais se curvando diante dele. Quando compartilhou isso com a família, acabou despertando ciúmes e inveja nos irmãos. Ele jamais teria imaginado que a maior traição da sua vida viria de seus próprios irmãos. Como consequência, ele foi vendido como escravo e passou por muitas dificuldades. Mas, no tempo certo, Deus o colocou numa posição de autoridade no Egito e José pôde cumprir o propósito divino, salvando sua família da fome. Essa história nos mostra que, mesmo tendo sonhos e planos, é essencial confiar em Deus e ter sabedoria sobre com quem e quando compartilhar. No livro de Isaías, encontramos uma promessa que nos encoraja: aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam como águias, correm e não se cansam, andam e não desfalecem. Esperar no Senhor não é ficar parado, é confiar que o tempo dele é perfeito e que ele nos fortalece para agir na hora certa. A águia não conta os planos, dela a ninguém. Ela não diz para onde vai voar ou onde vai caçar. Já a galinha, ao botar um ovo, avisa a fazenda inteira o que fez. Às vezes, nossos sonhos são tão valiosos que queremos contar para o mundo inteiro. Mas é importante lembrar, nem todo mundo vai entender ou apoiar. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus, quando disse que não devemos dar o que é sagrado aos cães, nem lançar pérolas aos porcos. Em outras palavras, precisamos ter discernimento sobre com quem dividimos aquilo que é precioso. O projeto de Deus com você só diz respeito a você, e Ele colocará no seu caminho aqueles que serão necessários para consolidar o projeto, ninguém mais. Nossos sonhos e planos são como pérolas. Se entregarmos essas preciosidades às pessoas erradas, corremos o risco de receber críticas, sermos desencorajados ou até vermos nossos esforços sendo prejudicados. Em Coríntios, Paulo fala sobre maturidade. Quando eu era menino, pensava, sentia e falava como menino, mas ao crescer, deixei essas coisas para trás. Isso mostra que, conforme amadurecemos espiritualmente, aprendemos a controlar nossa impulsividade e a usar a sabedoria ao falar. Quando somos imaturos, tendemos a falar demais, de forma impulsiva e sem filtro. Mas à medida que amadurecemos, entendemos que o silêncio também é uma virtude. Ele revela equilíbrio,
paciência e compaixão em nossas palavras e atitudes. Neemias é um ótimo exemplo disso. Deus colocou no coração dele o desejo de reconstruir os muros de Jerusalém, um projeto grandioso e desafiador. Mas ele não saiu contando para todo mundo de imediato. Primeiro, analisou a situação com calma, fez uma inspeção discreta durante a noite e elaborou um plano. Só depois de ter tudo bem estruturado, Neemias compartilhou sua visão com os líderes e o povo. Ele entendeu que, se falasse antes da hora, poderia enfrentar resistência desnecessária. Mas ao esperar o momento certo, conquistou o apoio de todos e juntos reconstruíram os muros da cidade. Outro exemplo incrível de sabedoria e silêncio é Maria, a mãe de Jesus. Quando o anjo Gabriel lhe contou sobre o nascimento de Cristo, ela não saiu espalhando a novidade. Em vez disso, como diz em Lucas, ela guardava todas aquelas palavras no coração, refletindo sobre elas com cuidado. Ela usou o silêncio como aliado. Maria entendeu que aquele momento era especial e exigia discrição. Esse gesto de guardar e meditar mostra o valor de manter certos segredos no coração, pelo menos por um tempo. A tentação de contar nossos planos para buscar apoio e validação é real. Mas a Bíblia nos orienta a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando fazemos isso, tudo o que precisamos nos será acrescentado, inclusive clareza sobre o que falar, quando falar e com quem. E não podemos esquecer de Davi. Mesmo após ser ungido como rei, ele não assumiu o trono de imediato. Passou por anos de provações, fugindo e sendo perseguido por Saul. Davi confiou em Deus e esperou o momento certo. Essa confiança e paciência são marcas de alguém que entende o valor do silêncio, da sabedoria e do tempo de Deus. Deus não revela os segredos dele a quem não sabe guardar segredos. É primordial entender que há um tempo para falar e um tempo para se calar. Davi poderia ter tentado tomar o trono com as próprias mãos, mas escolheu esperar pelo tempo de Deus e confiar na promessa de que ele o faria rei. Um momento marcante dessa confiança foi quando Davi teve a chance de tirar a vida de Saul, que o perseguia implacavelmente. Mesmo assim, ele se recusou a agir por conta própria, entendendo que era Deus quem determinaria o momento certo para sua ascensão. Ele entendia que Saul também era um escolhido de Deus e que Deus estava no controle de tudo. Ele sabia que existe um tempo para todo o propósito de Deus e que seu tempo ainda não era chegado. Davi demonstrou sabedoria e humildade ao confiar nos planos de Deus e manter sua integridade. A verdade é que todos nós, em algum momento, precisamos aprender a esperar pelo tempo de Deus. E sim, isso pode ser frustrante. Às vezes, nossos sonhos e desejos parecem tão distantes que pensamos em desistir. Mas a Bíblia nos lembra: Deus tem um plano para cada um de nós. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Quando colocamos nossa confiança nele e nos submetemos ao seu tempo, podemos ter a certeza de que ele está nos guiando para o melhor. Essa confiança também está ligada ao poder da oração. Jesus nos ensina, em Mateus 6:6, sobre a importância da oração feita em segredo. Orar é um momento íntimo com Deus. É no silêncio da oração que recebemos direção, consolo e forças para seguir em frente. Existem coisas em nossas vidas que só Deus precisa saber.
Jesus mesmo disse que era para nós entrarmos em nosso quarto, fecharmos a porta e orarmos ao Pai que está em secreto, expondo a Ele todas as nossas aflições e angústias, todas as nossas necessidades. Por isso, quando estivermos diante de decisões importantes, sonhos ou desafios, a primeira coisa a fazer é buscar a direção de Deus. Davi fez isso diversas vezes, como vemos no Salmo 143, onde ele clama por orientação. A oração nos conecta com a sabedoria divina e nos prepara para agir de acordo com a vontade do Senhor. Ao longo dessa reflexão, entendemos que manter o silêncio, agir com sabedoria e confiar no tempo de Deus são princípios essenciais para uma vida abençoada. A sabedoria está em saber quando compartilhar nossos sonhos, com quem confiar e, acima de tudo, em buscar primeiro a vontade de Deus. Uma das formas mais poderosas de entender o tempo certo de agir ou falar é por meio da oração. Às vezes, até temos planos alinhados com os de Deus, mas é na oração que Ele nos revela quando e como agir. A oração é sinal de dependência. Muita oração, muita dependência. Pouca oração, pouca dependência. Nenhuma oração, nenhuma dependência. Por isso, quem sempre ora muito tem mais testemunhos de vitória para contar. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que você ama. Vamos espalhar essa palavra e abençoar ainda mais vidas. Deixe o seu amém nos comentários como sinal da sua fé e união conosco. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais mensagens que fortalecerão sua fé e trarão paz ao seu coração. Agradecemos imensamente o seu apoio e oramos para que você seja uma bênção na vida de todos ao seu redor. Se você se sentiu tocado por esta mensagem, te peço que se inscreva em nosso canal e comente sobre aquilo que você gostaria que falássemos no nosso próximo vídeo, porque o silêncio não é ausência de ação, é presença de sabedoria. Em um mundo que nos pressiona a falar o tempo todo, a nos justificar, a provar algo para alguém, o silêncio é um refúgio. É onde Deus fala mais alto. É onde nossos pensamentos se alinham com o céu e nossa alma encontra descanso. José foi silencioso diante da humilhação. Davi se calou diante da perseguição. Maria guardou no coração aquilo que o anjo lhe revelou. Neemias observou em silêncio antes de agir. E até Jesus, diante de seus acusadores, escolheu o silêncio como resposta. Esse é o poder do silêncio. Ele não nos enfraquece, ele nos fortalece. Ele nos ensina a confiar mais em Deus do que nas palavras, a esperar mais no tempo de Deus do que na aprovação dos outros, que você aprenda a guardar no coração aquilo que ainda está sendo formado. Que você escolha calar quando for mais sábio e falar apenas quando for para edificar. E que, acima de tudo, você encontre no silêncio a voz de Deus, clara, doce e poderosa, guiando cada passo da sua jornada. Se essa mensagem falou com você, deixe seu amém nos comentários. Compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e continue com a gente nessa caminhada de fé. Que Deus te abençoe e que no silêncio você ouça o céu. Amém. Até o nosso próximo encontro.